Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos gravando o especial de Páscoa e eu quero compartilhar com você um tema tão importante, né? Que vai relatar mesmo sobre a morte, sobre a ressurreição e como isso afeta diretamente a nossa vida. Para isso, eu quero começar compartilhando dois textos bíblicos com você. O primeiro dele está em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 12, e o segundo está em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12 também. Eu vou ler o primeiro para que a gente possa ter muita luz e assim compartilhar e entender um pouco do que aconteceu ali na cruz do Calvário. O primeiro texto diz o seguinte, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. É engraçado porque algumas versões dizem tu eras o sinete da perfeição ou o medidor do que era perfeito. No versículo 14 diz, tu eras o querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas tu andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que em ti se achou iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. A Bíblia começa a dar aqui um desfecho. A Bíblia fala de um ser que era perfeito, cheio de sabedoria, cheio de formosura, mas um comércio nasce no seu coração e então ele é lançado fora. Agora Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, traz muita luz de que comércio é esse. A Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 14 de Isaías: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia está falando aqui sobre esse comércio que surge no coração de Lúcifer. A Bíblia está falando que ele simplesmente entende que vai colocar o seu trono acima das alturas das nuvens. E mais que isso, ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Nós entendemos que o desfecho é o mesmo de Ezequiel. Ele é lançado fora. E agora não se chama mais Lúcifer, e sim Satanás, aquele que é pelo avesso, o diabo, o acusador dos irmãos. O tema dele agora passa a ser, eu sei o que você fez no verão passado. O diabo vem para nos acusar, dizendo aquilo que nós não somos, não temos, nós não podemos. E de fato, com essas acusações, a Bíblia chega a dizer aquele que insistia em acusar os irmãos de dia e de noite. Mas a boa notícia é, eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e por conta da palavra que ousaram confessar. Quando Lúcifer cai e se torna Satanás, o céu não está em crise, o céu não está em pânico. Pelo contrário, Deus tem um plano maravilhoso e ele começa esse plano em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre ela, até que Deus disse, haja luz e houve luz. Passou Deus então a criar todas as coisas e nós vemos aí que plano perfeito, que plano maravilhoso. Deus começa a falar ali, haja separação entre porção de terra seca, haja separação entre dia e noite e de repente, no versículo 26, Deus fala algo que nos chama tanta atenção. Ele para de falar haja e agora ele fala na sua pluralidade. Ele diz, façamos, pois, o homem, a nossa imagem. E eu creio que ele usa essa palavra propositalmente. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se você voltar para aquilo que nós estamos tratando, era justamente aquilo que Lúcifer queria. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas aprove a Deus entregar a sua semelhança para mim e entregar a sua semelhança para você. Nós somos a imagem e somos a semelhança de Deus. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas infelizmente a ira de Satanás, ele se revolta mesmo ali para que a criação de Deus caia e a criação de Deus caiu. Deus disse, de toda árvore dos jardins comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. E eu quero que você faça essa somatória comigo. O homem ele come, a pergunta é, o homem ele morre? E a resposta talvez de imediato seja não,
porque de fato quando o homem comeu, ele ainda permaneceu de pé, ele ainda estava ali com sinais vitais. Mas a tragédia que nós talvez não enxergamos é que o homem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morre, e a morte que ele experimenta é a morte espiritual. O homem prova da maior tragédia da raça humana, perder a vida Zoe ou a vida Zoé, não importa a pronúncia, significa a própria vida de Deus no seu espírito. Agora, Deus não está de braços cruzados, Deus tem um plano, e nesse plano ele dá ali um veredito sobre o homem. Ele diz: quem te fez saber que estava nu? Nós sabemos o jogo de informações, foi a mulher, foi a serpente. Deus começa a delegar ali sentenças. E dentre essas sentenças ele diz: Adão, maldita é a terra. Presta atenção nisso. Maldita é a terra não por minha, mas por sua causa. Maldição começou a operar. Ele diz: Eva, a partir de hoje se multiplicarão as tuas dores de parto. E depois ele diz: quanto a ti, serpente, da semente da mulher nascerá um, e ele vai esmagar a tua cabeça. Eu acredito que essa seja mesmo a mensagem principal daquilo que nós comemoramos. Da semente da mulher nascerá um, e ele vai esmagar a sua cabeça. Nós entendemos que o homem entregou uma autoridade para o diabo. Ele mesmo cita na tentação com Jesus, dizendo: eu posso te entregar a autoridade que me foi entregue. Mas quando a Bíblia diz: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, nós sabemos que cabeça diz respeito à autoridade. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa. Eu te porei sempre por cabeça e não por cauda. O que Deus estava dizendo é: tudo bem, você pode até estar na vantagem porque o homem entregou a autoridade, mas da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua autoridade, vai tomá-la de volta, e de fato isso acontece. A Bíblia diz: no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a beleza da sua majestade. Como também está escrito: um povo que estava em trevas viu grande luz. Que luz é essa? Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor. O verbo se encarna, e quando o verbo se encarna, ele simplesmente, irmãos, vai se despir da sua glória. A Bíblia diz: ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma corpórea e reconhecido também em figura humana. Jesus, ele vem habitar entre os homens, e agora ele precisa atingir dois aspectos: a identificação e a substituição. No aspecto de identificação, Jesus, como eu acabei de dizer, ele vai se despir da sua glória, onisciência, onipotência, onipresença, e ele agora começa a caminhar entre nós. A Bíblia mostra que Jesus, ele teve sede, a Bíblia mostra que Jesus, ele teve fome, a Bíblia mostra que Jesus se cansou, porque até então Deus sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Então, quando Jesus agora passa por esse processo, inclusive a Bíblia chega a falar que Jesus foi tentado em todas as coisas e nenhuma pecou, ou seja, ser tentado não é pecado. Jesus venceu essas tentações, mas a Bíblia mostra que dentre essas tentações, todo homem é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que eu entendo é que existia sim uma tentação para Jesus. Que tentação era essa? A tentação de Jesus é em João 38, quando Jesus mostra ali que ele adquire para si uma vontade, e essa vontade é diferente da vontade do Pai. Ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele mostra que ele adquire uma vontade diferente da vontade de Deus. E no jardim do Getsêmani ele ora mais uma vez dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele volta para a vontade. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. E nesse exato momento, irmãos, o que Jesus está lidando ali não é com um medo de enfrentar a cruz, não é com medo de enfrentar os cravos ou os espinhos ou as chibatadas, ou ser transpassado, não. O que Jesus sabia é: eu estou abandonando o processo de identificação e eu estou assumindo o processo de substituição. E para que isso aconteça, eu tenho que provar o que Adão provou, ou seja, uma morte, e uma morte espiritual. Ele estava prestes mesmo a ser separado de Deus, e nesse momento ele roga ao Pai dizendo: se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E de fato, irmãos, quando Jesus ele vai para a cruz, ele vai crendo naquilo que está escrito na palavra de Deus. Gálatas 3,13 diz: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus é pendurado no madeiro, ali ele se torna maldito, ele se torna maldição no nosso lugar. E a Bíblia fala mesmo que ele cita o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, ele morre.
E Jesus tinha pré-anunciado isso. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos malfeitores, ele vai perecer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E é sobre isso que nós estamos falando. A Páscoa fala sobre ressurreição. A Bíblia mesmo mostra, irmãos, que quando Jesus ele fala desse quesito de ressurreição, ele diz que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Se você for no túmulo de Buda, está escrito Buda morreu, no de Maomé está escrito Maomé morreu, mas no túmulo de Jesus está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A boa notícia que eu trago para você é, Jesus ele ressuscita, ele assume o processo de identificação, assume o processo de substituição, ele sofre a nossa morte, ele leva sobre si as nossas dores, ele se faz maldito em nosso lugar, ele vai ao inferno, mas deixa eu te dizer, quando a justiça de Deus analisa Jesus, não enxerga nele culpa nenhuma, e o poder de ressurreição vem sobre ele, e esse poder de ressurreição traz Jesus de volta. E a boa notícia é, ele morreu? Sim, mas ele também ressuscitou e ressuscitou no nosso lugar. Eu gosto porque Jesus já tinha sido confundido com a figura de um carpinteiro, já tinha sido confundido com a figura de um glutão, de um beberrão, mas agora a mulher vai atrás do corpo de Jesus e o anjo responde, porque você busca dentre os mortos aquele que vivo está. E ela enxerga de longe um jardineiro, e esse jardineiro a chama pelo nome, e ela diz, Rabone, o meu Senhor ressuscitou. E é interessante, irmãos, porque eu acredito que Jesus é reconhecido aí na figura de um jardineiro de forma proposital. O que ele queria dizer é, foi no jardim que você perdeu a minha vida, foi no jardim que você perdeu a autoridade, foi no jardim que você perdeu a essência daquilo que eu te criei para ser, justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É estar perante Ele sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Foi no jardim que o homem perdeu a autoridade do crente, perdeu a vida de Deus, perdeu a essência de poder conhecer do próprio Deus sobre o seu caráter, mas na ressurreição, o jardineiro está ali comunicando algo. Ele está dizendo, foi no jardim que você perdeu isso, mas o jardineiro está aqui para colocar o jardim dentro de você, a fim de que você não perca mais, nem fique inerte à vida de Deus. Então você nasceu de novo. O que você celebra? Você celebra que assim como ele morreu e ressuscitou, você morreu e ressuscitou com ele. A autoridade foi conquistada para você, a vida de Deus foi entregue novamente para você, o caráter de Deus foi aí manifesto em Jesus. Ele mesmo diz, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então nós temos o caráter de volta, nós temos a autoridade de volta, a vida de Deus de volta, e nós celebramos agora a vida de Deus, a vida Zoe ou a vida Zoé, habitando em nós novamente. Nós sabemos mesmo que a Páscoa fala sobre Cristo ter morrido e ressuscitado. E o jardineiro ter colocado isso dentro de nós, para que nós possamos saber, né, que assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos e celebramos o Cristo vivo e celebramos também o fato de nós estarmos vivos com Ele. Para encerrar, eu quero apenas te dizer que Jesus imita Adão, né? Ele morre espiritualmente, depois ele morre fisicamente. Mas Jesus ressuscita primeiro no espírito e depois fisicamente. E agora, ao invés de imitar o primeiro Adão, nós imitamos o segundo. Nós nascemos de novo e daqui a pouco, acredite nisso, a trombeta soará. E eu gosto da música que diz, quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá. Aquele que é salvo de subir aos céus, em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos no corpo de glória, e em uma só voz a igreja dirá, tragada foi a morte pela vitória. Você nasceu de novo. Aguenta só mais um pouco, e daqui a pouco nós teremos um corpo glorificado. Espero que você seja abençoado e alcançado com essa mensagem. Feliz Páscoa!